foi o nosso primeiro Natal longe da família, né? O primeiro final de ano que a gente passou longe dos nossos familiares. Será que a gente ser mais desapegado, assim, ajudou um pouco nesse processo? A gente sentiu falta da família? Esse é o assunto de hoje. Então, bora lá. Oi, meu povo, tudo bem com vocês? Eu sou a Rit e eu me mudei do Brasil em agosto de 2021. Bom, esse foi o primeiro Natal longe da família e era um momento que eu confesso que eu tava muito ansiosa, porque querendo ou não, gente, Natal é família e a gente não estar perto dos nossos pais ou perto dos nossos amigos, né, no final do ano, na virada do ano, é algo que pra mim pesava muito, sabe, pensar sobre isso. Então o que eu fiz? Ignorei, né? Mas, o que acontece? A gente vê muita gente falando que o pior é o terceiro mês que a gente tá aqui, que a gente passou no terceiro mês, que tá tudo bem. Também ouvi muita gente falando pra gente desapegar, porque seria mais fácil se a gente tivesse desapegado já. E na maioria das vezes também ouvia falar pra gente aproveitar ao máximo a nossa família. E, bom, a gente tentou mesclar tudo isso pra ver se a gente sofreu um pouco menos, né? Mas o que realmente importa, como é que foi, gente? Inclusive, já aproveita e se inscreve aqui no canal e deixa seu like. É isso, bora falar sobre o assunto principal, né? Bom, vou falar um pouquinho sobre como que é a nossa realidade, né? Pra vocês entenderem com quão dependentes e apegados nós éramos emocionalmente com as nossas famílias. O Gabriel saiu de casa em 2012, ele foi fazer faculdade em São João del Rei, e eu saí em 2015, fui para Juiz de Fora. Nós dois já não morávamos mais na cidade dos nossos pais, inclusive o Gabriel já estava em Juiz de Fora também em 2015. E então assim, a gente já morava há mais de 5 anos longe da nossa família, a gente se via ali mais ou menos cada 3 meses. Então assim, no geral, a gente já não tinha um contato muito grande com a nossa família. E aí, o que aconteceu, gente, em 2020? Em 2020 chegou a pandemia, não é mesmo, minha gente queridíssima aí, que ninguém aguenta mais, ninguém queria, né, e agora continua não querendo. E em 2020, eu fiquei em casa sem ver a minha mãe de fevereiro até dezembro, gente. Foram 10 meses sem ver a minha mãe e a gente comunicando só por ligação, por mensagem. Não acho que eu fazia ligações semanais, não, meu povo. Eu sou assim, 100% desnaturada nesse sentido. Era uma ligação por mês, quando a gente estava muito empolgada ali, 2 ligações por mês, entendeu? Algumas mensagens ali, a minha mãe acompanhando, vendo os stories, basicamente é o que continua acontecendo aqui. Agora tem o canal do YouTube, né? Mas, enfim. A gente nunca teve esse costume de se ligar todos os dias, todas as semanas, se falar todos os dias. A gente nunca teve isso, né? Eu sei que minha mãe me ama, minha mãe sabe que eu amo ela. A gente é treta de vez em quando, como qualquer outro, né? Outra família. Mas a gente não tem esse hábito de se ligar tantas vezes, assim, né? De ter esse contato diário, vamos dizer assim. Então, gente, achei que ia ser super de boa, né? Quando a gente decidiu mudar pra Portugal, eu comecei a pesquisar muito, ok, sempre falou isso, que a gente pesquisou pra caramba, pesquisou de tudo, inclusive essa questão emocional. Mas eu pensei o quê? 10 meses sem ver minha família, eu tava de boa. Quando estiver na Europa, ficar 1 ano e meio, deve ser tranquilo também. Por quê, gente? Porque lá eu vou ter distração, né? É isso. Bom, quando a gente decidiu vir para Portugal, depois de pesquisar muito, a gente, ok, chegamos à conclusão que a gente precisava, assim, ver mais a nossa família dentro de um raio seguro, vamos dizer assim, né? Não tinha como a gente se ver muito, porque a gente estava no meio de uma pandemia. Mas a gente fez o nosso máximo, então, assim, em 2021, nós vimos a nossa família 3 vezes ali nos primeiros 6 meses, considerando que a gente morava a 3, 4 horas de distância e estávamos no meio de uma pandemia, eu acho que é bastante. Bom, faltando uns 20 dias pra gente se mudar pra cá, né, pra gente fazer essa viagem, a gente entregou a nossa casa e aí ficamos cerca de 10 dias na casa dos pais do Gabriel e cerca de 10 dias na casa da minha mãe. Então a gente teve esse momento aí para aproveitar ao máximo. O Gabriel ainda estava trabalhando, né? Eu tava louca resolvendo as coisas da viagem, mas a gente estava ali junto, tendo vários momentos, né? Tentando gravar tudo para poder ter recordação, para poder chorar aqui em Portugal, vendo os vídeos e isso aconteceu bastante. Mas estão tendo ideia mais ou menos de como está a situação, né? A gente é desapegado, a gente gosta da nossa família, a gente tentou aproveitar dentro do que era possível e seguro. Essa é a realidade. Mas Natal estava chegando, eu aqui sou pegando ansiosa, né? Tipo, ai meu Deus, como que eu vou me sentir, como que vai ser e tal. E o Gabriel estava surtado. Gente, o Gabriel queria fazer
3 opções de carne para nós dois comermos na ceia. Detalhe, eram 3 opções de carne que a gente nunca tinha feito. Isso fora os outros pratos, né? Porque ia ter entrada, sobremesas, acompanhamentos e, enfim, ia ser uma ceia completa. E o Gabriel estava assim, super empenhado em fazer uma ceia perfeita. E em contrapartida estava lá eu pensando, não, a gente pode comer, sei lá, o que a gente já come no dia a dia, né? E a gente faz uma mesa bonitinha aí, tá bom, não precisa de toda essa variedade, não precisa tentar imitar esses pratos mirabolantes que sempre tem no Natal, sabe? Que as nossas famílias faziam, que na verdade eles são mirabolantes, né, gente? São clássicos mesmo, tipo, sei lá, a minha mãe sempre faz lombo, pernil, que minha mãe tem um buffet. A família do Gabriel sempre tem várias opções, porque sempre reúne muita gente. Então, assim, não tem tender, peru, enfim, uma diversidade doida. Diversidade doida, mas eu só citei 2, né? Mas enfim, eu não lembro tanto assim pra eu conseguir listar todos. Mas tenham em mente que nas 2 casas tem muita variedade, porque uma tem muita gente e a outra vende pra muita gente. Então, é mais ou menos esse cenário. E o Gabriel queria fazer com que a ceia fosse perfeita, já eu queria que só tivesse uma ceia mesmo, que não adiantava fazer muita coisa. Aí, ok, eu parando pra pensar agora, eu consigo perceber que o Gabriel estava tentando suprir uma necessidade, assim, irracional de que o Natal tinha que ser perfeito porque a gente já não teria a nossa família, então ele queria fazer com que fosse grandioso de alguma forma. As minhas expectativas, elas estavam tão baixas com o Natal que eu já tinha aceitado que seria um fracasso. Então era isso. E não era nada muito racional, sabe? Era só a gente falando sobre menu e tal. Mas hoje eu percebo que era mais ou menos isso. A gente ficou nessa neura aí, nesse surto louco, por umas 2 semanas. Até que 4 dias antes do Natal, a Cris, ela me liga e falou: "Ô, Richelle, vocês vão passar o Natal aqui? Como é que a gente vai fazer?" O que acontece? A gente tinha visitado a Cris uns 10 dias antes do Natal e aí a gente tinha conversado sobre a ceia, só que ela não falou nada depois, também não falei nada depois, pensei, acho que era por educação, né? Então vamos seguir os nossos planos aqui, só eu e o Gabriel. E 4 dias antes do Natal, ela me ligou e aí a gente, né, decidiu que ia passar o Natal todos nós juntos. Detalhe, eu conheci a Cris quando eu trabalhava no hostel, porque eu fiquei trabalhando 1 mês no hostel onde a gente ficou hospedado. E ela também ficou hospedada lá nesse tempo que eu estava trabalhando. Ela também é brasileira, recém-chegada aqui, então também não tem a família, e é isso. Passamos o Natal com a Cris, o Henrique, que é o marido da Cris, o Angel, e eu espero ter falado o nome correto, porque eu sempre erro, e o Alejandro, que são 2 venezuelanos. São 2 venezuelanos que moram com ela. Então, assim, pensa, gente, fizemos uma ceia, basicamente uma ceia dos imigrantes em Portugal, né? Porque eram 4 brasileiros e 2 venezuelanos. A gente fez uma ceia que mesclasse, assim, a cultura dos 2 países e foi maravilhoso. Chegamos lá mais ou menos umas 11h30. Chegamos bastante atrasados. Culpa minha, inclusive. Mas a gente saiu de lá já mais de 3 horas da manhã, então assim, a gente aproveitou bastante. Foi muito bom. Mas pra mim, o pré-natal foi pior do que o Natal em si, porque o Natal foi muito bom, de fato. No Ano Novo a gente optou por não encontrar ninguém, porque os casos de Covid aqui em Portugal tinham aumentado muito. Já tinha chegado a variante da Ômicron e estava aumentando bastante a quantidade de casos. Apesar de não ser casos graves, né, gente? Ninguém quer pegar Covid, seja grave, seja leve. Então a gente optou por ficar em casa mesmo. Então a gente fez petisco, sabe? Mesa de frios e tal. Tentamos fazer uma sangria. Nunca tinha bebido sangria na vida, então não sei se ficou boa, mas a gente gostou. E suquinhos. Basicamente foi isso. Quando deu meia-noite, a gente saiu correndo pra rua pra tentar ver os fogos. Não vimos os fogos por causa dos prédios. O Nico estava tranquilo, pleno, deitado no quarto dele, dormindo, porque o Nico normalmente dorme antes de meia-noite. E ele estava lá super tranquilinho, graças a Deus. Bom, final de ano e aquela primeira semana ali do ano são momentos muito nublados pra mim, sabe? São emocionalmente pesados. E eu tenho isso, de em alguns momentos específicos, algumas datas específicas, às vezes por ter perdido alguém, às vezes, sei lá, porque é algum aniversário importante, alguma coisa assim, eu
sempre oscila o meu humor. Os últimos 15 dias ali do ano e a primeira semana, né, do ano também são momentos muito nublados pra mim. E aí, esses momentos que já são bem pesados pra mim emocionalmente, passar eles no meio de uma pandemia, recém-chegada num país e longe da família, gente, é terrível. É quase que desesperador, sabe? Porque você tá começando um ciclo, porque, né, querendo ou não, virada de ano pra gente representa também um início de um novo ciclo. E a gente não sabe nada, sabe? Por mais que, ok, a gente pesquisou bastante, e sim, se você pretende vir pra cá, ou mudar de país no geral, independente pra onde seja, pesquise muito. Mas uma coisa eu te falo, não importa o quanto você pesquise, você nunca vai ter a situação sob controle, como você teria, sob controle, como você teria se você estivesse no seu próprio país, sabe? Porque sempre vai ser diferente. Por mais preparado que você esteja, a gente nunca tá preparado ali pra vida real, de fato. E final de ano pra mim foi basicamente isso. Achei que ia tirar de letra, que ia ser difícil, mas que eu ia tirar de letra. E na verdade não, na verdade eu surtei. Gabriel também falou que tava de boa, mas claramente ele não tava de boa, sabe? E aí volto a dizer o que eu falei lá no início. Nós não somos muito apegados com família, sabe? A gente passa tranquilamente, por exemplo, aniversário longe da família, aniversário longe dos amigos. E ainda assim foi um momento muito pesado. Então, se você é desapegado, não subestime o peso emocional que vai ser quando você mudar de país. Porque eu subestimei um pouco. Sabia que seria difícil? Sabia que seria difícil, mas eu pensei, Richelle, 10 meses sem ver minha mãe, eu não vou sofrer não. Mas eu sofri. Então, não subestime o peso emocional que é você mudar de país. Não subestime, gente. Se você tem um apego muito grande com a sua família, se prepare ainda mais do que alguém aqui, né? Não tem esse apego tão grande assim. Arrume forma, sabe? De vocês conseguirem manter uma relação saudável, de manter as pessoas próximas, mesmo estando longe. Esse vídeo é só sobre a virada do ano. Que quer dizer que, assim, esse ano, inclusive, eu tive uma dificuldade muito grande de colocar planos. Eu sempre tinha lista de coisas que eu queria fazer, tinha lista também de coisas que eu queria comprar. As coisas que eu queria comprar, eu não acho que elas são tão caras a ponto de precisar colocar numa lista. As coisas que eu quero fazer, que eu queria fazer no caso, metade já não faz sentido, porque eu já não tô mais no Brasil. Então, tudo muda, até as metas de virada do ano, gente. Então, ficou conclusivo isso? Não sei se ficou conclusivo, mas basicamente esse foi o meu início de ano, gente, e o resumo do meu final. E não importa se você está super preocupado, se você acha que tudo vai dar errado, quer dizer que as coisas elas podem dar errado, mas elas também têm muita chance de dar certo. E não perdi a esperança não, eu tinha perdido a esperança e graças a Deus que o Gabriel não tinha perdido. Beijão pra vocês, família é muito importante, valorizem a família, valorizem os amigos, mas valorize também aquilo que você tem, o que você pode fazer com o que você tem agora. E é isso, um beijão, espero que eu tenha ajudado você nesse planejamento emocional, sabe? Pra uma mudança de país, ou você também, que só tava curioso pra saber como é que era. E é isso, até o próximo vídeo. Não se esquece de deixar aqui seu comentário, não, gente. Vamos se papear aqui, entendeu? Se inscreve no canal também, deixa seu like, que isso ajuda muito o canal a crescer. E a gente tá quase chegando nos 100 inscritos. Quando chegar nos 100 inscritos, sabe o que eu vou poder fazer? Eu vou poder colocar o meu nome no YouTube, entendeu? youtube.com/richellen, blá, 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 blá. É isso, gente. Faltam só 6 pessoas. Se inscreve aqui. Bom, depois que passou, que eu consegui sentar assim e pensar um pouco, eu consegui perceber aqui. Eu espero que eu tenha te ajudado de alguma forma. Meu Deus do céu! Foi lá longe.